Boa noite, paz seja convosco, amém? Graças a Deus por mais um culto da família. Você que não pôde vir ao culto presencial de hoje, estamos chegando até a tua casa com esse culto que eu creio que vai te edificar. Hoje, um cenário diferente, né? Estou aqui direto do gabinete pastoral, lugar onde a gente atendemos e orientamos as pessoas de uma forma talvez mais confortável, né? Assim como eu creio que quando essa palavra chegar na tua casa, ela vai trazer um conforto para você, um conforto espiritual, um conforto para a tua alma, amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. E como eu já tinha falado para os irmãos aqui da igreja, para você também que é da nossa igreja, esse mês de julho eu denominei ele como mês da fé e perseverança. Por quê, pastor? Porque estamos passando por esses momentos tão difíceis no nosso país, sobre a nossa igreja, o mundo, e é um momento que nós precisamos de fé e perseverança. Não há como eu falar de fé e não falar de perseverança, porque eles caminham juntos. E hoje eu quero trazer essa palavra no teu coração, para que a tua fé seja aumentada, para que a sua fé seja renovada nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que você nessa noite prestasse bem atenção na palavra que o Senhor vai estar ministrando na tua casa, na tua vida, tá bom? E que Deus possa, desde agora, se fazer presente aí na sua residência, amém? E eu quero ler aqui uma palavra que está em Hebreus capítulo 11, é isso mesmo? Hoje o tema é fé. Você tem fé? Você tem fé? Então é nesse momento que a nossa fé está sendo provada por tudo isso que estamos passando aí, amém? Abre a sua Bíblia então, eu quero ler lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 23, que diz assim a palavra de Deus. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Glória a Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu fazer uma oração antes de nós começarmos essa pequena palavra. Você que está acompanhando aqui pelo YouTube da igreja, não esqueça de colocar o seu like, tá bom? Não esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube, que você estará nos ajudando a divulgar e a propagar o Evangelho de Cristo. Amém? Então fecha os seus olhos na tua casa e vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que
nessa noite, nesse fim de domingo, início de uma nova semana. O Senhor venha nos abençoar a todos que estão nos assistindo. Pai maravilhoso, que o Senhor renove a fé e a esperança de muitos dos teus filhos que estão atemorizados, estão preocupados, estão talvez com a sua fé até mesmo morta nesse momento. Não mais acreditando no Senhor, mais acreditando naquilo que eles estão vendo. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa agora nessa noite e faça com que essa palavra venha prosperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está na sua casa, diga graças a Deus. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor. Esse texto que nós lemos, ele fala um pouco sobre a vida de Moisés. Ele dá um resumo aqui de alguns heróis da fé que através da fé venceram dificuldades, venceram medos, venceram problemas dificílimos de ser resolvidos. E esse texto declara um pouco aqui, e ele declara que pela fé, e a fé que Moisés tinha poderosa em Deus, esta o acompanhava. O segredo do poder está nas atitudes pautadas sobre a fé. O segredo de nós vencermos num momento como esse está em nossas atitudes, como eu falei, pautadas pela fé. Nós precisamos agir mais pela fé. E eu quero falar hoje algo para você que eu tenho observado em muitas pessoas. Eu quero falar que a nossa fé é como um semáforo, né? Existe a fase vermelha do semáforo, a amarela e a verde. A vermelha você precisa parar, é obrigatório parar. A amarela é aquela que diz atenção. E a verde é aquela que você pode prosseguir e que você deve prosseguir. E hoje eu quero falar dessa fé da fase verde, que nós temos que prosseguir, né? Talvez você diga, eu tenho fé, mas esta fé que você tem não é a fé que faz com que você vença. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, 17, fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É nesse tempo que nós precisamos ouvir muito mais a palavra do Senhor, a voz de Deus, num tempo como esse. Porque eu acredito que quando você está numa festa, que quando você está no conforto, muitas vezes você não tem nem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa ser proclamada e ela precisa crescer dentro do teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir. Essa palavra que você está ouvindo, ela vai acrescentar, ela vai aumentar a tua fé. Se talvez a tua fé está morta, ela vai ressuscitar a tua fé novamente. E lá em Marcos 11, 23, diz assim, que eu quero ler com vocês, em Marcos capítulo 11, do versículo 23, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, e se fará aquilo que se diz, tudo o que disser, lhe será feito. Olha só, a nossa fé, ela tem poder de remover o quê? Monte. Uma palavrinha tão pequena, mas com um potencial grande, um potencial poderoso, um potencial que faz com que nós não venhamos a duvidar. Uma palavra tão simples, uma palavra tão objetiva,
no que se diz de fé. E esta fé que nós temos em Deus é que faz com que nós não venhamos a ficar estacionado na fase amarela, na fase vermelha, que se diz pare. Não é para você parar nesse momento, né? E essa fé que nós temos aqui, lá em Tiago 2,26, fala que a fé sem obras é morta. Por isso que eu falei. Há muitas pessoas nesse momento que dizem ter fé, mas a fé delas estão mortas. Talvez seja o seu caso nesse tempo que nós estamos vivendo. Talvez seja a sua situação nesse momento tão difícil, nesse momento tão angustioso que nós estamos vivendo, que você talvez não consegue enxergar a presença de Deus. Você não consegue enxergar aquilo que está em oculto no mundo espiritual. A fé sem obras, ela é morta. E eu quero citar aqui, para você que está na sua casa me assistindo, eu quero trazer aqui algumas características da fé. Que a fé, ela é uma ação. Nós agimos através de ação da fé. A fé não pode ser morta, porque a fé, como nós lemos aqui em Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. E eu quero trazer aqui alguns exemplos de fé. Primeiro, que a fé não tem medo de se arriscar. Essa fé que eu estou falando, ela não tem medo de se arriscar. Estamos vivendo um tempo onde nós temos que arriscar nossa fé, com todo o potencial que nós temos de enxergar pela fé a presença de Deus. A fé não tem medo de se arriscar. Olha só, aqui em Hebreus 11:23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Os seus pais não tiveram medo de arriscar, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Eles não temeram aqui o mandamento do rei, que naquele tempo era que matasse todos os bebês. Você tem arriscado com a fé que você diz que tem? Eu quero citar aqui a primeira desse exemplo de fé, é que a fé não tem medo de se arriscar. Quem tem fé no Senhor, ele não tem medo de se arriscar. No versículo 23 de Hebreus 11:23 diz que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A quem você está temendo nesse tempo? Está temendo que você possa padecer? Aqui os pais de Moisés não temeram, né, pela ordem que era aqui de matar todos os bebês, mas esconderam ali aquele menino que era Moisés, e ali Deus estava com ele. E depois a gente vemos aqui que Moisés, ele tinha 2 opções em sua vida: continuar vivendo comodamente no palácio, né, no conforto, ou obedecer a Deus ao se aventurar pelo deserto com o povo escravo. Enquanto Moisés não tomou a decisão de abrir mão de tudo para viver na dependência de Deus, parecia que tudo dava errado. E a fé tem que se arriscar. Mas quando resolveu seguir a vontade de Deus, quando ele decidiu viver a vontade de Deus, né? Que aqui fala aqui no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus
do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. É interessante que é maravilhoso quando a gente fala de fé, meus queridos irmãos, né? Ele resolveu seguir a vontade de Deus, né? E quando nós começamos a seguir a vontade de Deus, as coisas começam a fluir na nossa vida. Mesmo que nós venhamos a ter alguns problemas, dificuldades, nós temos paz, né? Muitas vezes desejamos algo e ficamos esperando acontecer. Ficamos lá, como se você estivesse num sinal amarelo de atenção. Já deu verde para você prosseguir, mas você ainda está esperando. Você ainda está esperando que algo venha acontecer, mas se você não agir, se você não agir por meio da fé, nada vai acontecer, meu querido. Não é mesmo? Nada vai acontecer. O crente não pode, o cristão não pode ficar naquele estado de atenção o tempo todo pensando no que vai fazer, porque o tempo vai passando. É momento de você tomar uma decisão agora e começar a viver pela fé. Contudo, pela fé não podemos ter medo de tentar. A fé produz o quê? Confiança de que tudo vai dar certo. Confiança em Deus. Confiança no Senhor. Porque precisamos agradar a Deus através da nossa fé. E Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esta é a minha convicção de fatos, de algo que eu ainda não consigo enxergar, mas que eu creio, acredito, no nome do Senhor. Pela fé, eu larguei tudo para poder seguir o Evangelho. Larguei tudo, porque é a convicção de que eu tenho, daquilo que eu estou crendo, a convicção que eu tenho, esta ninguém pode tirar do meu coração. E nem Satanás pode tirar, porque eu não tenho dúvida nenhuma a quem eu estou seguindo, a quem estou crendo. Esta é a diferença dessa fé que vai agradar o coração de Deus. É a fé, a certeza das coisas que se espera. O que você espera de Deus? O que eu espero? Eu espero que logo essa pandemia, eu espero que tudo isso logo se resolva e vá embora esse vírus maldito e nós voltemos ao Senhor e nós venhamos a ganhar muitas almas ainda. É a certeza daquilo que eu não estou vendo, mas que eu sei que vai se realizar. É aquilo que eu estou esperando em Deus. É convicção, é crer. É crer em fatos que não se vê ainda, mas que eu enxergo pela fé. Então, Hebreus 11, do 20 para cima, fala aqui dos heróis da fé. Esses homens de Deus nos inspira a crer, nos inspira a continuar a nossa fé em Cristo. É nesse momento que a nossa fé ela é peneirada. Quem tem fé sabe os riscos que corre. Entretanto, tem coragem porque está confiando em Deus e não em si mesmo. Vocês acham que eu confio em si mesmo? Vocês acham que eu confio em mim mesmo? Claro que não. Eu confio no meu Senhor. A minha fé está nele. Olha, Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio no Senhor. Olha, Pai, eu acredito porque eu sei que o Senhor está presente. Você não pode ter medo de se arriscar, meu irmão. É hora de você lançar a tua rede. Ou seja, é hora de você se lançar em fé diante do Senhor. Porque aquele que é de Deus não pode ter medo de se arriscar. Tem que confiar. Se arrisca. Mas se arrisca confiando no Senhor que tudo vai dar certo. Não se arrisque confiando no homem ou na igreja.
mas arrisque a sua fé confiando no Senhor. Não tem como dar errado. Que maravilha nós termos um Deus a quem nós podemos confiar. Então, saia agora dessa fase amarela que você está e prossiga para a fase verde que o Senhor está mandando você prosseguir agora. Vá em frente, em nome de Jesus. Também quero colocar aqui que a fé, segundo ponto, que a fé visualiza o invisível. Que benção, hein? A fé visualiza o invisível. Olha só, no versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. A quem que você está temendo? A fé visualiza o impossível. O que significa isso na nossa vida? É ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio às circunstâncias adversas. Vou repetir. A fé visualiza o invisível. Aquilo que você não vê. É ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio às circunstâncias adversas. Estamos passando por circunstâncias adversas a qual nós não conseguimos ver o resultado de tudo isso que está acontecendo. Estamos diante do inimigo de um vírus tão potente e que está matando muitas pessoas e está trazendo pânico a muitas pessoas. Pânico a muitas pessoas. E eu quero trazer aqui, lá em 1 Reis, isso me faz lembrar em 1 Reis de 18:41, né? O moço de Elias, eu acho bonita essa passagem de Elias, né? Eu acho maravilhoso. O moço de Elias viu o quê? Uma pequena nuvem. Elias, ele viu uma grande nuvem. E indo lá em 1 Reis, a gente não vai ler tudo, a gente vai lá em 1 Reis, o que a gente vê aqui? Olha só como nós temos que aprender com Elias. Elias também foi um homem de fé. Elias 18:1 diz assim: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Como pode? Mais de 3 anos e meio sem cair uma gota de água, de chuva. E foi Elias mostrar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Olha só, Elias foi lá para mostrar a Acabe, queria chover. E naquele tempo, havia, como nós vemos aqui, havia uma fome extrema em Samaria. Hoje, quando você fala para alguém que Deus vai trazer a cura dessa maldita doença, muitos dão risada. Muitos zombam. Muitos digam assim, mas cadê o seu Deus? Né? Muitos até ligaram para mim, alguns dos meus amigos, e falaram assim, mas você não cura todo mundo? Cadê a sua fé? Você não vai curar os irmãos do Covid-19? Você não vai curar os irmãos disso? E eu falei para eles assim, eu não curo ninguém, quem cura é Deus. É o Senhor que cura. É Ele que cura. E a diferença aqui do moço e de Elias foi que o moço viu o quê? Uma pequena nuvem. Mas olha que interessante. Olha que interessante aqui, que eu anotei aqui, para nós meditarmos aqui um pouquinho. Né? Aqui, ó, 1 Reis, do versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe e come, porque há um ruído
de uma abundante chuva. Elias falou assim, olha, estou ouvindo um ruído de uma abundante chuva. Que maravilha, irmãos. Eu já consigo enxergar, eu já consigo visualizar pela fé o ruído de cura nesses dias para nossas vidas. Eu já consigo enxergar pela fé a abundante cura que Deus vai fazer nesses dias, nesses tempos. Confia no Senhor. Eu já consigo enxergar pela fé muitas pessoas saindo dos leitos de hospitais. Eu já consigo enxergar pela fé a tua cura, a abundante fartura na tua vida financeira, não é mesmo? Há uma, como que eu posso dizer aqui para vocês? Está havendo aqui uma palavra que haverá uma grande crise, mas eu já consigo ver que no meio da crise você vai se superar. Você vai se superar. Deus vai dar estratégia para você, meu querido. Confia no Senhor. Há um ruído de uma abundante chuva. Elias. E aqui no versículo 43, disse o seu moço, sobe, olha só, deixa eu olhar para vocês aqui. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. O seu moço sobe lá, né, para a banda do mar e falou, Elias, não tem nada não. Não estava vendo nada. E ele fala assim, ó, torne para lá 7 vezes. Olha a diferença. Elias, pela fé, já estava vendo a abundante chuva. O seu moço, ele, ó, não tem nada. Talvez uma pequena nuvem da mão de um homem. Mas Elias, pela fé que tinha no Senhor, já via abundante chuva. E ele fala assim, ó, então volta para lá 7 vezes. Que maravilha. E isso aqui, uma das chaves que libera a resposta de Deus é a perseverança. Aqui no versículo 43, olha que maravilha, ó. Torne para lá 7 vezes. E disse, eis aqui uma pequena nuvem. E mesmo assim, ele enxergou uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. O que você está enxergando nesses dias em que nós estamos passando? Você está enxergando a abundância de Deus? Você está enxergando a cura? Aqui nós observamos aqui as chaves que liberam a resposta de Deus, é a nossa perseverança. Olha, então vai 7 vezes, persevera. E por isso que eu falei que fé e perseverança caminham junto. Não tem como. Que bênção, que maravilha. Nós sabemos que o Senhor está conosco. A sua fé é poderosa. A sua fé tem que ser poderosa em acreditar em Deus, porque lá em João, do capítulo 20, do versículo 29, quando o Senhor aparece aos seus discípulos, Tomé estava incrédulo, não estava acreditando que Jesus estava ali, que ele atravessou paredes, mas que Jesus estava ali, presente. E Jesus chega para ele e se apresenta a ele lá, mostra suas mãos, e ele fica espantado de poder ver Jesus. E Jesus lá em João 20, 29, fala, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós que não estamos vendo com esses olhos carnais, que nós estamos crendo, somos bem-aventurados. A Bíblia nos chama de bem-aventurados. Tem pessoas que ele precisa ver para crer. Agora tem pessoas que creem pelos olhos da fé. A fé poderosa, ela contempla esse galardão. Essa fé que eu estou falando aqui, a fé visualiza o invisível. Essa fé poderosa que visualiza o invisível, ela contempla o galardão. Elias contemplava aqui o galardão. O que era? A chuva. A chuva. Ele estava contemplando o galardão. E
eu já estou contemplando pela fé o galardão, a recompensa que nós temos em confiar, em acreditar no Senhor. É nesse tempo agora que você precisa, meu querido, acreditar no Deus poderoso. Num Deus que você não vê, mas que você sabe que Ele está presente, que Ele ressuscitou no terceiro dia. Quem vem, né? Quem é de Deus vai visualizar as coisas boas acontecer. E esta chuva que Elias estava contemplando como um galardão, assim como nós lemos aqui em Hebreus, nós lemos aqui em Hebreus 11, 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele largou toda aquela riqueza que tinha no palácio. Largou tudo aquilo. Esse presente, que é a recompensa, é muito maior do que qualquer sacrifício. Talvez você está fazendo tanto sacrifício, mas só que você não está confiando no Senhor. Há muitos sacrifícios que estão fazendo hoje. Você não precisa agradar o homem. 2 Coríntios 5, 7 fala que, visto que andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. E é assim que eu, como pastor da igreja, ando. Eu ando por fé e não por vista. Se eu fosse andar por vista, diante dos acontecimentos por aí, eu já tinha desistido de tudo. Por isso que aqui na nossa igreja é Iequiamandaum, templo da fé. Que aqui nós vivemos pela fé mesmo. Nós andamos por fé e não por vista. Enquanto não aprendemos a viver pela fé, as coisas não vão acontecer. Você acredita? Enquanto você não aprender a andar pela fé, as coisas não vão acontecer, meu querido. A fé não é um toque de mágica. A fé não é algo para te iludir. Eu não estou aqui iludindo você, como um mágico faz aquelas máscaras para te iludir. Não é assim. Hebreus 11, 6 fala que, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você quer agradar a Deus nesse tempo? Como que eu posso agradar a Deus? Por intermédio, através da minha fé. Ó Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio no Senhor. É você enxergar o invisível, irmãos. E começa a enxergar a abundância de Deus. Começa a enxergar algo invisível. O Senhor está falando para você, ande para a fase verde. Saia do vermelho. Está estacionado aí, parado, lamentando. O que adianta? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se nós não tivermos fé nele. Hebreus 10, 38, tanto é que é verdade, Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque em Hebreus capítulo 10, do versículo 38, fala, meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. E se ele se afastar, porém, não me alegrarei nele. O Senhor já está falando com você. Meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me alegrarei nele. Então, Deus, nesse momento, não está falando para você parar. Deus está mandando você prosseguir pela fé. Mas, pastor, está difícil. Está difícil para todo mundo. A diferença do justo é que ele prospera em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades, Deus dá escape para ele prosseguir. Deus dá escape para ele. Assim como Deus fez com Isaac. Lá em Gênesis 26, Isaac estava numa terra de fome.
numa terra de caos, em Gerar, e o Senhor fala para ele assim: Isaac, peregrina nessa terra que eu serei contigo. Peregrina, confia em mim, eu estarei contigo, eu não vou desamparar você. E depois a Bíblia fala que naquele mesmo ano, Isaac semeou 100 vezes mais. Ou seja, o ano de 2020 não está perdido ainda. Quem falou para você? Calma, confia no Senhor, confia no invisível, enxergue pela fé. Você não pode parar agora, você não pode retroceder agora mais. Você tem que viver pela fé agora. Porque tudo é possível ao que crer. Tudo. Pastor, tudo é possível ao que crer. Tudo. Marcos capítulo 9, do versículo 23 diz assim. Marcos 9, 23. Diz assim a palavra. Para você ver. Aqui, ó. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer no Senhor, pela fé. Em Tiago 5, 17, lá em Tiago capítulo 5, 17, a palavra do Senhor diz assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É momento de você orar. É momento de você confiar na palavra do Senhor. E Elias não era melhor que nós, era homem sujeito como nós, tendo as mesmas paixões e as mesmas dificuldades também. Então, vamos visualizar o invisível pela fé. Feche os seus olhos e comece a contemplar o invisível através da fé. Comece a contemplar. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar visões. É isso mesmo, Deus vai te dar sonhos, visões. Amém? Terceiro, a fé rompe barreiras. E qual é a barreira que nós estamos passando hoje? Olha só, em Hebreus 11, 28. Hebreus 11, 28 diz assim, ó: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Do 29, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Irmãos, pela fé o Moisés atravessou o mar. O mar. Eles estavam ali tentando, os egípcios estavam ali, os inimigos, tentando pressioná-los ali, né? Não tinha mais para onde eles prosseguir. Estavam diante de um mar, como nós aqui estamos diante de um mar. Vamos colocar essa doença como se fosse um mar, como você estivesse diante de um mar, que não há saída, não há vacina, não há cura. Mas ali, quando eles estavam orando, o Senhor fala para Moisés: estende a sua vara, Moisés. Então, pela fé, Moisés atravessou o mar vermelho, como nós vamos atravessar essa dificuldade. Vamos atravessar e vamos sair fortalecidos. Como também Moisés teve fé para celebrar a Páscoa, passando o sangue do cordeiro sobre os portais das casas, como sinal de perdão dos seus pecados e livramento de morte. Vamos agora, nesse momento, em nome de Jesus, passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da nossa casa. Vamos, nesse momento, tirar
romper as barreiras que muitas vezes é o pecado que está dentro da nossa casa, o pecado que está na nossa vida. Vamos romper essas barreiras e aspergir a nossa casa com o sangue de Jesus. E pela fé vamos vencer em nome de Jesus. E Deus vai dar o livramento para nós da morte. Deus vai dar o livramento para você que está com essa doença maldita em nome de Jesus. Deus vai dar o livramento de você não ser contaminado com essa doença. Em Hebreus 11, 25, diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Moisés não quis viver no palácio, ele quis romper essa barreira. Ele quis romper a barreira do gozo do pecado, porque ali havia o gozo do pecado. Então ele rompeu essa barreira pela fé. Eu não quero isso para a minha vida. E você tem que romper essa barreira do pecado pela fé. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver debaixo desse pecado. Rompe essa barreira. Pela fé você tem poder para romper essa barreira. Ele não aceitou o gozo do pecado. O pecado produz um gozo aparentemente bom, mas que traz destruição. E o que a humanidade está sofrendo hoje é esse gozo do pecado que aparentemente é bom, mas que está trazendo a ruína para muitos. As barreiras físicas e espirituais precisam ser vencidas, em nome de Jesus, assim como a da mulher do fluxo de sangue, lá em Lucas 8, 43, nós não vamos ler. E eu marquei alguma coisa aqui, ó. Essa mulher do fluxo de sangue, ela rompe diversas barreiras que estavam sobre ela. Essa mulher aqui tinha uma hemorragia que ali debilitava ela fisicamente. E além disso, aquele fluxo de sangue trazia o quê? Uma tristeza para ela. Por quê? Pela lei mosaica, era considerada imunda. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia ir ao templo. Olha que dificuldade. Olha as barreiras físicas e até mesmo barreiras espirituais essa mulher teve que enfrentar. Com fluxo de sangue, considerada imunda, considerada uma mulher suja. E ela jamais poderia entrar no templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo. Diante da lei levítica, a cama em que ela dormia e a cadeira em que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. Quer dizer, ninguém poderia ficar perto dela. Hoje, quando a gente falamos que uma pessoa está com essa doença, as pessoas já ficam assim, né? As pessoas têm medo da rejeição. Às vezes a pessoa liga para mim: pastor, olha, eu estou assim, suspeita, mas por favor, pastor, não fala para ninguém. Por favor, pastor, não... Fique em paz, não vou falar. Porque as pessoas sentem a rejeição de outras pessoas, né? E qualquer uma das pessoas que tocasse nessa mulher era considerada imundo. Então as pessoas evitavam ela. E esta mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E a fé dela foi tão grande que ela falava consigo mesma: olha, se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Essa mulher, então, ela enfrenta aquela barreira da multidão, porque ninguém deixava chegar perto de Jesus. E ali muitas pessoas ali empurravam ela. Gastou todo o seu dinheiro com tratamento. 12 anos com essa hemorragia. Mas quando ela toca em Jesus pela fé, Jesus sentiu que saiu uma virtude. Ela rompeu as barreiras pela fé. As barreiras da rejeição, as barreiras físicas, espirituais, sociais. Qualquer tipo de barreira ela venceu para chegar até Jesus. E hoje nós estamos diante de uma barreira
que faz com que nós talvez tenhamos esses obstáculos. Mas eu quero dizer para você que é nesse momento que você precisa tocar nas vestes de Jesus. Moisés se acostumou a vencer os obstáculos em toda a sua caminhada. A sua caminhada, voltando a Moisés, a sua caminhada foi caminhada onde ele enfrentou todo tipo de dificuldade, de barreiras. Ele enfrentou a barreira do calor, Moisés ali enfrenta a barreira do frio, Moisés ali enfrenta a fome e diversas outras dificuldades foram enfrentadas. Ele enfrentou através da fé em Deus. Quem vive pela fé sabe que a chave para abrir as portas é a fé em Deus. E a nossa fé serve como um escudo de proteção para quem crê. Lá em Efésios 6,16. Temos fé. Sabemos que a vitória é garantida pela fé. Mesmo assim, é preciso lutar. Na caminhada não vai ser difícil. Na caminhada vamos enfrentar o calor muito grande, vamos nos deparar com frio, vamos nos deparar também com as dificuldades, com fomes, diversas situações como nós estamos passando agora. Mas o que Deus está falando para você agora é o seguinte: saia da fase vermelha, saia da fase amarela, que você está parado ainda, orando só. Deus falou para Moisés: Moisés, estende a vara, ou seja, haja. E Deus fez ali uma parede, tanto da esquerda quanto da direita, para eles passarem. E quando o povo de Deus passou por aquela parede de mar, à sua esquerda, à sua direita, eles passaram e venceram. Quando os inimigos passaram, aquelas paredes se voltaram para eles e fechou. E todos os seus inimigos morreram. E eu tenho certeza que essa doença, ela vai ser morta pelo poder de Deus, pela nossa fé em Cristo. E a conclusão que eu tiro aqui é que o milagre acontece na hora em que temos fé. Muitas vezes oramos e nada acontece porque a nossa fé ainda não é suficiente. Então devemos continuar orando até crer plenamente. Enquanto oramos, alimentamos a nossa fé. Para viver a fé, é preciso não ter medo, é preciso se arriscar, renunciar ao pecado, como eu falei, visualizar o invisível e romper as barreiras. Rompe essa barreira agora pela fé. E Deus vai nos capacitar a vencermos essa longa e difícil caminhada em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra tenha te trazido um conforto. Que essa palavra tenha te trazido fé, esperança. E que essa palavra venha fazer com que você venha a prosseguir agora. Há um sinal verde para você. Prossiga, que eu estarei contigo. Deus fala: quando passares pelas águas, as águas não vão te afogar. E quando passares pelo fogo, não se queimará, porque o Senhor estará contigo. Amém? Deixa eu orar por você nessa noite. Amadíssimo Deus, eu oro agora por aqueles que estão em casa,
paralisados pelo medo, paralisados pela dor, paralisados pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades, paralisados por todo tipo de adversidades que chegou até essa casa. Nesse momento eu oro e abençoo, coloco cada vida agora. Deus, coloco cada pessoa nas tuas mãos. Abençoa, Pai. Renova a fé. Renova agora a esperança. Pai, que essa pessoa venha se levantar em ação e venha prosseguir, juntamente tendo perseverança, porque eu já consigo enxergar pela fé, eu já consigo escutar pela fé o ruído de uma abundante chuva, chuvas de cura, de milagres. Eu consigo não ver uma pequena nuvem, mas eu consigo enxergar pela fé a grande nuvem, um poder sobrenatural dos céus que vai cair sobre nós e que vai nos abençoar em nome de Jesus. Pai, eu coloco agora a vida de cada pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Lembrando a você que terça-feira teremos a nossa boa semente às 9 horas da manhã. Agora é terças e sexta-feiras a nossa boa semente, tá bom? Então toda terça e sexta-feira às 9h15 da manhã temos aí a nossa devocional Boa Semente, ok? Então confie em Deus. Acredite nessa palavra que vai dar tudo certo. Eu tenho a certeza disso e a convicção em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a tua noite. Que o Senhor abençoe esta semana. E que seja uma semana de grandes vitórias na tua vida. Amém? Vamos encerrar agora este culto. Coloca a mão no teu coração, que eu quero abençoar a tua vida. O amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja na tua vida, na tua casa, na tua família e durante toda essa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digam graças a Deus. Meus queridos, obrigado por estar comigo até esse momento, até essa hora, e que o Senhor possa te abençoar. Amém? Deus abençoe. Um beijo no teu coração.